Bom dia, vamos iniciando a nossa reflexão de hoje, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo esta oportunidade, agradecendo a Deus por este dia e vamos elevando o nosso pensamento e fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje vamos estar lendo uma mensagem aqui do livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier. E a mensagem fala: contratempos. Diante de quaisquer contratempos, pensa no bem. O trabalho estafante, será ele a providência que te habilita a vitória contra o assédio de perturbações que te espreitam a estrada. O encontro perdido. Semelhante contrariedade, de certo, apareceu em tua defesa própria. A realização adiada. A procrastinação de teus desejos estará funcionando em teu benefício para que não entres em determinados compromissos fora de tempo. A viagem desfeita. O plano frustrado provavelmente é o recurso com que te garante o equilíbrio. O carro enguiçado. O incidente desagradável é o processo de forrar-te contra acidentes possíveis. O mal-estar orgânico. A enfermidade menor haverá surgido a fim de induzir-te a tratamento inadiável. Afeição que se afasta. A separação vale por cirurgia no campo da alma, muita vez resguardando-te a paz e a segurança. A morte no lar. A despedida de um ente querido quase sempre procede da misericórdia do Senhor, no sentido de evitar sofrimentos maiores para aquele que parte, tanto quanto para aqueles que ficam. Diante de quaisquer obstáculo, reflete no bem, porque no curso de todas as circunstâncias, por trás dos contratempos da vida, a bondade de Deus faz oculta. Emmanuel. Então, o que a gente tem que ter sempre em mente é exatamente essa última frase. Diante de qualquer obstáculo, vamos refletir no bem, porque no curso de todas as circunstâncias, por trás dos contratempos que nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia, a bondade de Deus se faz oculta. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar as coisas que nos chegam, as dificuldades que nos acomete, que muitas vezes são pequenas dificuldades que atrapalham ao nosso olhar terreno, né? Nos atrapalham a concluir determinado
compromisso, determinada vontade que a gente tem de fazer, às vezes uma viagem que precisa ser adiada. Então, o que é que ocorre? É exatamente isso. É Deus nos tirando do caminho que não vai ser o melhor caminho para nós. Então, nós temos que sempre agradecer essas dificuldades que aparecem, esses contratempos que aparecem no nosso dia a dia. Sabemos que é difícil a gente entender e compreender, e principalmente para alguns aceitar, mas a gente precisa trabalhar tudo isso na nossa vida. Nós precisamos ter fé em Deus, pensar que Deus está sempre no comando, olhando por nós, verificando o que é melhor para todos nós, porque afinal somos filhos dele. E qual pai, qual a mãe que quer o pior ou a coisa mais ruim, mais difícil para o outro, para o seu filho? Deus não quer isso para nós, Ele quer o nosso melhor, Ele quer favorecer, facilitar a nossa caminhada terrena, para que nós possamos aproveitá-la da melhor forma possível. Porque afinal, nós não estamos aqui a passeio, né? Nós estamos aqui para cumprir os nossos compromissos, que nós necessitamos de crescimento espiritual, de evolução do espírito. Então é importante que a gente olhe para esse novo olhar espiritual, né? Que a gente desligue um pouquinho das coisas terrenas, né? Que a gente esqueça um pouquinho, pelo menos na hora da nossa reflexão, né? Vamos desligar de todas as coisas terrenas, de todos os bens materiais, de todas as nossas vontades materiais, e vamos nos ligar para que possamos refletir como espírito, para que nós possamos entender que nós somos espíritos encarnados aqui neste planeta Terra, de provas e expiações, e que a felicidade, ela é possível, mas ela não é completa, ela não é 100%, ela não é, por mais que a gente queira, por mais que a gente batalhe para procurar ser feliz o tempo todo, a gente não vai conseguir, porque a felicidade total não é deste mundo. Este mundo está sendo regenerado, o nosso planeta está em transição para se tornar um planeta de alegria, de luz, de paz, mas ainda ele não é este planeta. Ainda temos muita coisa para melhorar para que esse planeta se torne um planeta regenerado. Então, temos que entender que quando ocorrer imprevistos na nossa vida, com dificuldades que a gente não contava, ou até mesmo quando fala aqui sobre a morte, né? Quando a morte nos pegar de surpresa, né? De entes queridos dentro do nosso lar, da nossa família, vamos entender que Deus é Pai. Ele está conduzindo as coisas da forma que precisam ser conduzidas. Nós temos, quando a gente encarna aqui neste planeta, a gente tem um tempo para fazer para cumprir o nosso compromisso. E para cada um de nós, esse tempo é um. Né? Então, se eu tenho que me encarnar num planeta chamado Terra, e que eu preciso vir cumprir uma determinada tarefa, uma determinada missão, somente por alguns anos, então é aquele período que eu preciso estar aqui neste planeta, porque a verdadeira vida é a do espírito. A verdadeira vida é do plano espiritual, e por isso nós vamos retornar para o plano espiritual,
porque nós estamos aqui no planeta Terra apenas de passagem. E essa separação dos nossos entes queridos, ela é momentânea. Por mais que a gente olhe com o olhar terreno e a gente acha que, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, que a gente vai ficar separados desses nossos entes queridos, seja muito, o que é 50 anos diante da eternidade? Não é nada, né? Então, por isso nós temos que compreender a bondade de Deus, que está nos dando a oportunidade de estar aqui neste planeta de provas e expiações para cumprir com a nossa tarefa. E aqueles que já foram chamados, que já desencarnaram, que já foram, muitos deles em tenra idade, com a idade muito, com o nosso olhar muito pouco, muito pequena, é porque ele já cumpriu o que ele tinha que cumprir. É que ele já fez tudo aquilo que ele necessitava fazer aqui neste planeta. E agora ele vai galgar novos compromissos, novos rumos, novas diretrizes lá no plano espiritual. Então, temos que entender, temos que compreender. E muitas vezes a gente desencarna, fica um período no espaço, no plano espiritual e reencarnamos novamente. Às vezes na mesma família, Na maioria das vezes na mesma família, para cumprir com outros compromissos. Então, tudo é programação reencarnatória. Então, quando a gente vai realizar um trabalho, numa empresa, ou, por exemplo, a gente vai estudar, então não tem os módulos, não tem aquele período. Então, por exemplo, estudar. Então, tem a educação infantil, tem o ensino fundamental, tem o ensino médio, e depois tem a faculdade, tem a graduação. Então, são módulos, a nossa vida é a mesma coisa, a programação é a mesma coisa. Nós não temos que reencarnar aqui na Terra e ficar aqui 200 anos. Não é desta forma. Então, a gente reencarna no planeta Terra, e que seja este planeta ou que seja em outro planeta, tudo vai de acordo com a necessidade. E aí a gente vai ficar um período para poder conseguir resolver e aprender e concluir aquilo que a gente precisa concluir. E depois a gente retorna, toma um fôlego, obtém mais aprendizado na espiritualidade, consegue respirar um pouquinho, porque lá é diferente daqui. Aqui é um planeta de prova e expiação. Lá não, lá é diferente. Dependendo da sua elevação espiritual, você vai estar num lugar mais tranquilo, que não tenha essas provas e essas expiações. Então, a gente respira, a gente consegue melhorar um pouco a nossa... a gente retoma, alguns conhecimentos, algumas atividades, e depois a gente se prepara novamente para vir reencarnar no planeta Terra. Para quê? Para que nós possamos cada vez mais subir os degraus da evolução. É isso que é o objetivo da encarnação na Terra, é subir o degrau da evolução. Então, vamos finalizando agradecendo a Deus, e em outro momento a gente retoma esses assuntos, podemos falar mais um pouco sobre isso, e vamos então agradecendo a Deus, a Jesus, por esta oportunidade, e agradecendo a todos vocês neste momento que está me ouvindo, me escutando, me acompanhando. Muito obrigado, gratidão.